Bom dia, bom dia, bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus. Neste dia abençoado, hoje dia 14 de maio de 2024. Julie Menes aqui com a palavra com propósito. Você já parou para perceber tudo o que acontece debaixo do sol? É interessante a maneira como Salomão fala aqui, que nós devemos parar para perceber tudo o que acontece debaixo do sol, ou seja, tudo o que acontece aqui neste mundo, o que acontece com a gente. Por quê? Porque às vezes a gente não está vigilante, atento para aquilo que precisa, para aquilo que é necessário. E em nome de Jesus, hoje o Senhor tem falado comigo sobre essa questão da vigilância, de estarmos atentos. Que em nome de Jesus nós possamos todos os dias estar atentos àquilo que Deus está falando conosco. Que Deus está falando conosco através do nosso dia a dia, das nossas orações, do nosso trabalho, da nossa casa, através dos nossos filhos, através de um comportamento, através dos nossos cônjuges. Deus, ele usa inúmeras maneiras para falar conosco, até mesmo através dos animais. É interessante como pode, né? Os animaizinhos, os cachorrinhos, outros animais terem tanto amor assim pela gente. Eu vejo também na natureza uma maneira muito grande de Deus falar. Aqui em casa a gente tem um lago, né, que tem bastante peixes. E é interessante que os peixes, e esse lago é do meu esposo, né? Ele que cuida, ele que gosta e tudo. E quando meu esposo chega, é como se, né, fica na parte externa ali, quando ele abre o portão que ele chega, é como se tipo assim, nossa, sabe, alguém muito importante para nós chegou, meu pai chegou desse jeito, é muito interessante. Todos os peixes vão pro canto do lago, porque ouve a voz dele, né? Ele chega, ele já conversa avisando que chegou, e quando ele abre o portão, que ele já vem, os peixes já vão tudo pro lado dele. Ou seja, né, eles reconhecem a voz do seu dono, eles reconhecem aquele que cuida deles. Olha que interessante. Às vezes, quando eu tô mais perto aqui, né, do outro lado do lago, às vezes eles se aproximam um pouquinho, ficam um pouquinho comigo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do meu esposo. Quando meu esposo chega ou que ele tá perto, por quê? Porque ele cuida, ele dá comida, ele conversa, ele, né, faz tudo que precisa ser feito de manutenção, tá sempre ali perto, presente. Não é interessante como assim nós temos que aprender também com os animais. Ou seja, eles reconhecem a voz do dono, eles sabem que é o dono deles, quem cuida deles. Ou seja, assim, nós estamos aqui. Você chegou, a gente está indo para perto de você. E olha que mensagem interessante que isso nos traz. Porque Deus é assim conosco. Nós sabemos que Ele é o nosso Pai. E que nem precisa dele nos chamar para a gente se achegar até Ele. Olha que forte isso. E fica essa mensagem aí que através desses animais nos ensina. O buscar, nos ensina o valor que devemos dar para Deus, quanto devemos adorar o nosso Pai, quanto devemos cultivar, trazer para a nossa esfera, para os nossos dias, a cultura do reino, de um Deus que é Pai, que nos criou, que cuida de nós, que nos guarda debaixo da sombra dele, do poderoso Altíssimo. E aí, quando nós nos achegamos até ele, é interessante que quando, lembrando desse comparativo aqui com os peixes, quando os peixes eles chegam perto, né, do meu esposo, aí meu esposo começa a conversar com eles. Entende? Ele pode chegar e não falar nada com eles, mas eles já percebem que ele chegou, já ouvem a voz dele me chamando, já vai para perto dele, já começa a chamar a atenção dele, a dar pulos. E assim também é Deus com a gente.
quando a gente busca a Deus, quando a gente vai atrás dele, quando a gente começa a adorar, conversar com ele, abrir o nosso coração em sinceridade e em verdade, ele também age conversando com a gente. Ele também nos traz respostas, ele também nos traz direcionamento. E assim o Senhor vai nos ensinando, nosso Pai que nos criou. E eu achei tão interessante isso, parando para pensar sobre isso, sabe? Sobre os acontecimentos do dia a dia, sobre o agir de Deus através das coisas simples. Olha que mensagem linda que isso passa. Precisamos ir atrás de alimento também, o alimento espiritual, através da palavra do Senhor, através da busca pela presença do Senhor. A busca em ter intimidade com Jesus, em abrir o nosso coração para o nosso melhor amigo, em seguir o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Isso tudo é alimento. Amém? Glória a Deus. Eu poderia parar por aqui essa palavra de hoje, de tanto que ela falou comigo. Amém? Você possa compartilhar essa palavra, salvar aí, compartilhar com mais pessoas, porque é muito interessante isso. Amém? Nós vamos continuar a nossa jornada. Gente, vocês já pararam para perceber? Nós estamos em Eclesiastes e nós vamos ler hoje Eclesiastes 4, né, capítulo 4, e nós vamos ler hoje do 13 ao 16. E vocês pararam para perceber que nós já lemos o livro todo da Bíblia, que é o livro de Provérbios. Você está vendo que o que eu estou fazendo com você aqui é te fazendo ler a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor? Nós já lemos todo todo Provérbios, e estamos lendo também todo Eclesiastes. Já estamos no capítulo 4, quase na metade. Se não me engano, são 12 capítulos. Olha que coisa mais linda. São 12 mesmo. Olha que bênção. Depois você fala assim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não dou conta. Consegue sim, olha aqui, nós já lemos um livro grandioso que é Provérbios. E agora já estamos quase na metade do livro de Eclesiastes. Amém? Glória a Deus. Depois você fala aí pra mim se tá fazendo sentido esse formato pra você. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. A futilidade do poder. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o rei que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Eu achei tão interessante essa expressão que ele diz aqui, ó. É correr, eu até anotei, é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? Você consegue correr atrás do vento? Você dá conta de correr e pegar o vento? Será que eu consigo correr atrás do vento e pegar ele? Lógico que não, porque o vento, ele é algo que não é sólido, ele é abstrato. Né? Na língua portuguesa a gente fala assim, ele é abstrato. E o que é abstrato a gente não pega. Um sentimento é abstrato, o amor é abstrato e o vento ele é abstrato. Abstrato é aquilo que a gente sente, ou seja, você sente o vento. Você sente o arrepio quando o vento está frio. Você sente calor, algo, né, diferente quando o vento está quente. Mas você não consegue pegar o vento. Ou seja, correr atrás do vento é em vão, porque você nunca vai dar conta de pegar ele, que só vai senti-lo. E é interessante, através dessa palavra, né, como o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu quero te convidar a observar isso, né, como eu
parei para observar na minha vida, eu quero te convidar a observar na sua vida, porque ele fala, é muito melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita mais repreensão. Ou seja, um jovem que é pobre, um jovem que é da vizinhança ali, um jovem que saiu de uma prisão, ou seja, um jovem improvável. É muito melhor ser um jovem improvável, vindo de inúmeras circunstâncias, mas que tem sabedoria, do que um rei idoso e tolo, que já não aceita mais repreensão. Por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes nós precisamos vigiar e nos policiar, porque à medida que o ser humano ele vai ganhando poder e aí ele vai ficando mais velho, você já ouviu falar, vai ficando mais velho, vai ficando mais rude e tal, porque a capacidade de compreensão, ela é menor. E quando vai ficando mais idoso, a gente vai tendo que ter mais paciência por conta dessa capacidade de compreensão. Não compreende mais as coisas exatamente quando tá mais novo. Tem gente que é novo e não entende os trem direito. Imagina quando tá mais idoso. Por isso que a gente precisa ter muita sabedoria e paciência. E aí é que fala que ele já se torna um rei idoso, se torna tolo, porque ele não aceita repreensão, ele não aceita mais conselho. E nós temos que sempre observar isso ao longo dos nossos anos. Não é o posicionamento que nós estamos, não é o posicionamento de autoridade que nós temos que vai definir quem nós somos. Principalmente se nós vamos ficar mais velhos, a gente vai deixando... Vocês já ouviram falar? As pessoas, porque tá com o rei na barriga, ou seja, tá se achando demais, aquele rei idoso que não aceita mais nada. E aí é por isso que as pessoas vão e preferem uma pessoa que ela é totalmente improvável, mas ela tem o quê? Ela tem sabedoria, ela tem humildade. E eu quero dizer que a sabedoria e humildade, ela é melhor do que qualquer posição de poder ou riqueza material que nós possamos ter. Vocês já pararam para perceber e para observar que aquela pessoa que ela realmente ela é rica, ela tem muitos bens, ela tem muitas posses, ela tem sabedoria e ela é uma pessoa humilde? Agora você já viu que tem gente que a gente até brinca e fala assim, gente do céu, come arroz e arrota caviar, né? É aquela coisa assim que a pessoa não tem humildade, sabe? Então vamos começar a perceber isso dentro de nós, no íntimo do nosso ser, diante do nosso crescimento, na nossa caminhada da vida, né? Do nosso tempo que está ficando mais experiente, nós estamos ficando mais velhos. Por isso, nós precisamos sempre ter consciência disso, de sermos pessoas com um espírito jovem. O corpo físico, ele pode estar mais avançado. Não existe mal e problema nenhum nisso. Eu tenho a minha vozinha tem 80 anos, vai fazer 81 e o corpo físico fica idoso, fica mais velho, fica terceira idade, são vários nomes, né, que as pessoas dão. Mas a mente, ela pode continuar, o espírito, ele continua perfeito e a mente, ela pode continuar junto com o espírito. Uma mente bem estabelecida, uma mente leve. Olha que interessante isso. Isso é algo para a gente aprender para a nossa vida, que aí a gente vai ficando mais velho, a gente pode aprender isso. Nós temos que valorizar cada vez mais essa busca pelo conhecimento e a capacidade de aprender uns com os outros. Então, quando nós reconhecemos isso, nós ficamos pessoas, vamos ficar idosos mais saudáveis, sabe? Pessoas mais velhas, com mais experiência, mais saudáveis. Porque sempre nós tivemos a capacidade de aprender uns com os outros, sem precisar humilhar, sem precisar desdenhar ninguém, mas sempre aprendendo e ensinando, reconhecendo novamente, olha, eita glória, aleluia, Senhor, que a verdadeira grandeza, gente, a verdadeira grandeza está em ser sábio e ser humilde. Você já parou para perceber como as pessoas, a maioria das pessoas nunca estão satisfeitas? Nunca estão satisfeitas com nada. É uma das coisas que ele fala logo ali no primeiro versículo.
E aí, pensar que toda soberba, toda insatisfação, toda... que mais que eu posso falar disso? Todo se achar, tolice que nós trouxermos para a nossa vida vai ser correr atrás do vento. Sabe por quê? Porque depois esse jovem que era sábio, ele corre um sério risco de se tornar esse rei tolo. Se ele não cuida disso, ele se torna esse rei tolo. E aí, o padrão vai sempre se repetindo. Por isso que ele fala sobre correr atrás do vento, ou seja, o que vai adiantar? Mas o Espírito Santo falou algo comigo. Vai adiantar, vai ajudar, vai resolver, vai mudar o futuro de uma nação. Se nós percebermos que o nosso espírito, ele é perfeito e ele é jovial. E a nossa mente, a nossa alma precisa acompanhar o nosso espírito, claro, com maturidade, com verdade, mas sem precisar deixar subir a soberba. Sempre convivendo, reconhecendo que a verdadeira grandeza, independente de como está a nossa conta bancária, ou como está os nossos status, ou independente de qualquer coisa, de posição, reconhecer que a nossa maior e melhor grandeza é sermos sábios e humildes. Amém? Glória a Deus. Hoje foi uma palavra de muita reflexão, né? Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, eu quero te agradecer, papai querido. Eu quero te agradecer por esse discernimento, Senhor. Uma oração que vem do Senhor, que vem do trono do céu. Não é somente aquela oração onde muitas vezes a gente arrepia, pega fogo e parece que foge do nosso controle porque o Espírito nos toma. Essa oração é forte, sim. Mas a oração do Senhor nos trazer a consciência também é uma oração que vem do trono do céu. Olha o Espírito Santo de Deus falando conosco. Essa oração que nos traz verdade. Senhor, em nome de Jesus, aplica cada vez mais a tua sabedoria, a humildade do Senhor, a verdade do Senhor dentro de nós, para que possamos dia após dia, Senhor, em nome de Jesus, se estivermos sendo soberbos, que o Espírito Santo de Deus venha nos alertar. Se estivermos indo para o caminho do rei tolo, que o Espírito Santo de Deus venha nos alertar. Porque nós queremos, papai querido, em nome de Jesus, ter um posicionamento de sabedoria, de humildade e de verdade no Senhor. E sempre estarmos felizes e alegres no Senhor, sendo quem nós somos. Não olhar para a circunstância ou para aquilo que está acontecendo, mas olhar para o alto. Olhar para o Senhor, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a ser vigilantes. Ensina-nos, papai querido, como homens e mulheres do Senhor, a sermos atalaias do teu reino aqui na terra, a trazermos a cultura do céu para a terra, a sermos atalaias do Senhor em nome de Jesus dentro do nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Que possamos ser seres vigilantes, vigiando a nós mesmos, vigiando a nossa casa, com muita sabedoria, muita verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Que essa palavra faça sentido em algum âmbito para você, assim como fez para mim. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor.
seguimos firmes. Tenha uma terça-feira abençoada debaixo da graça e da proteção do Papai. E até amanhã, com a graça do Senhor. Tchau, tchau.